Oi, meu nome é Maísa e como se não bastasse fazer uma promessa de leitura de 10 livros que eu já tenho, hoje é dia de falar de 10 livros que eu ainda não tenho e que gostaria muito de ler ainda em 2024. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de lançamentos, de leituras coletivas? Te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais, ativar o sininho de notificação e todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição, junto com o link do canal lá do Telegram, onde eu posto promoções, posto quando tem vídeo novo e de vez em quando me lembro de colocar os lançamentos por lá também. Bom, então na semana passada eu trouxe 10 livros que eu já tenho aqui na estante, que eu gostaria muito de ler ainda em 2024. Mas eu fiquei pensando em uma outra lista de livros que eu ainda não tenho na estante, que eu gostaria muito de ler ainda esse ano. O primeiro deles é Melodia Prateada, Chamas da Noite, da Amélie Wenzhou. É uma fantasia, o primeiro livro do que eu acho que é uma duologia. Em um reino conquistado, uma garota carrega a chave para descobrir os segredos sobre o passado do seu povo e libertar os demônios adormecidos em seu coração. A protagonista, então, ela vive num reino que foi conquistado, né, colonizado, provavelmente à força. Ela, inclusive, teve que abrir mão do nome dela, tendo que absorver uma nova cultura, né, uma nova língua. E até que vão acontecer algumas coisas ali, e ela percebe que pode ir em busca de respostas para reverter essa situação. Então, o livro é uma fantasia épica carregada de magia e aventura e que vai nos fazer embarcar de coração e alma na mitologia chinesa e ansiar pela sua continuação. Já acho a capa linda. E é um livro publicado pela editora Gutenberg, ele já está disponível, então gostaria muito de fazer a leitura dele ainda esse ano. O outro livro que eu gostaria muito de ler é A Neófita, da Octavia Butler. É uma autora de ficção científica extremamente renomada, já li alguns dos livros dela, e esse daqui ele tem uma pegada muito mais de fantasia, porque a gente vai ter um livro sobre vampiros. Ela é um livro que está prometido, eu não sei se é setembro ou outubro, mas ele já estava disponível para quem foi à Bienal. Eu peguei, dei uma folheada, mas ainda não era o momento. Aqui a gente tem a protagonista, que é a Shori, que é uma garota negra. Ela vai acordar numa caverna coberta de ferimentos e queimaduras. Ela perdeu a memória, mas ela vai chegando a uma conclusão de que ela é uma vampira geneticamente modificada. Bom, ela vai tentar entender suas habilidades, os costumes do povo do qual ela faz parte, vai se ver conectada aos humanos com quem se relaciona e por quem se afeiçoa, vai tentar proteger a si e a sua família, porque ela vai percebendo que houve uma tentativa de assassinato e as pessoas que tentaram matá-la provavelmente estarão de volta. Até que a verdade vai fazer com que ela e os seus companheiros entrem numa batalha legal sobre tradição e supremacia, o valor da vida humana sendo posto em xeque em razão da imortalidade. Já tem até uma ideia de para onde que essa história está indo, né? Acho que ela tem muito mais de ficção científica, talvez, no final das contas. Mas estou super curiosa, último lançamento da Octavia Butler, mas que ainda não está por aqui na estante. Bom, outro livro que eu peguei, folheei, refleti e achei que não era o momento, porque o meu complicador de estar na Bienal era depois voltar, né, por conta de para não ter excesso de bagagem, foi Aprendiz do Vilão, lá pela Alt. A Alt estava com promoções assim imperdíveis, quem foi aproveitou muito. Não é à toa que as filas estavam enormes, as pilhas que as pessoas estavam carregando eram também enormes. A gente tem a continuação de Assistente do Vilão. E claro que não dá para entrar na sinopse, né? Porque ele é uma continuação. E aqui eu sei que a gente tem dois grupos: pessoas que gostaram e pessoas que não curtiram muito. E aí eu acho que é muito da expectativa. Muita gente estava com expectativa de, talvez, em relação à parte de fantasia de Assistente do Vilão. Ele é quase uma comédia romântica, com pitadas de fantasia. É engraçadíssimo, ele não é pretencioso. É um livro para fazer aquela leitura e divertir. E nesse quesito ele me entregou. Eu acho sim que ele foi um pouco extenso, ele poderia ser um pouquinho menor. A Aprendiz do Vilão também parece que é um calhamaço. Quem sabe a autora não traz aí coisas mais interessantes nesse segundo livro. De qualquer forma, é um livro que eu quero muito ler ainda em 2024 e mesmo que ele ainda não esteja aqui na estante.
Outra história é O Herdeiro Inadequado, da Danielle Jensen. Ele é a continuação, é o terceiro livro da série de 6, que começou com A Ponte Entre Reinos, depois nós tivemos A Rainha Traidora. Mas apesar de ser uma continuação, ele vai trazer um novo casal. Ainda assim, eu acredito que os eventos estão em ordem cronológica, então acho que vale a pena começar com A Ponte Entre Reinos, que foi uma história que eu gostei muito. Ainda que tenha muito romance, a história política, né, das intrigas ali entre os reinos é que movimenta o livro. Então eu gostei bastante e quero continuar essa leitura. Também, esses dois personagens que serão protagonistas agora nessa nova duologia, que faz parte da série, eles já apareceram nos livros anteriores. Na verdade, os dois aparecem mesmo em A Rainha Traidora. Então, é bacana ler na ordem, sabe? Para mim funciona assim, pelo menos. Aqui nós vamos encontrar a Zarra, que foi criada para ser herdeira de um império. E ela odeia, né, a família Veliant, que assassinou a mãe dela e tá pronta para acabar, né? Tá pronta aí para um caminho de vingança. Ela é enviada para a fronteira porque lá eles sabem que o príncipe Veliant vai estar lá, então ela tá indo com a missão de matá-lo. Mas ela vai se encontrar às escuras com um belo maridriniano, que é claro, a gente sabe que é o próprio príncipe, e ela vai fazer conexões ali com ele. Os dois vão conversar, os dois vão se entender, e ela vai vendo que o conflito entre Valcota, que é o reino que ela pertence, e Maridrina, que é o reino dos Veliant, esse conflito ele pode ter uma outra solução. E quem lê os livros anteriores já está bem entendido ali sobre essa situação política. Mas o fato é que os dois se conhecem e eles não sabem da identidade um do outro, até que essa identidade é revelada, e aí eles vão ter que decidir se vão se permitir um novo caminho de relação tanto entre eles quanto entre seus reinos, ou se de fato a guerra vai ser iminente. Então quero muito fazer a leitura dessa história, gostei muito da escrita da Danielle Jensen. Inclusive tem promessa da seguinte de livro dessa autora para o ano que vem, já está disponível aí nas redes sociais. Um outro livro que eu quero ler já está disponível há um tempo, ele foi lançado no primeiro semestre, é O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe, o primeiro livro de uma trilogia de distopia. Aqui a gente vai encontrar a Freya, que mora numa colônia onde pessoas de pele negra são confinadas. Lá ela tem que lidar com as questões de saúde mental da mãe dela, porque a mãe dela participou de um programa que é chamado de filtragem. Nessa filtragem, as mulheres mais bonitas, elas são convidadas a participar do Éden, desfrutando dos privilégios que essa capital forneceria para eles. Me lembra até um pouquinho a questão lá de 3%, que é a minissérie da Netflix. Bom, Freya sabe que ela não quer participar dessa filtragem, ela sabe que tem que cuidar da mãe dela, porque a mãe dela, inclusive, foi a única pessoa que voltou dessa filtragem, e ela não tá bem. Bom, mas até que chega um novo período de filtragem, talvez a Freya não tenha muito como escapar disso. Acredito que ela vai acabar sendo escolhida e vai botar o terror lá em Éden. Eu já estou torcendo por isso. Outra história que eu quero ler ainda em 2024, mas eu ainda não tenho o livro, Véu Escarlate, que foi lançado no mês passado. E aqui a gente tem uma série que se passa no mesmo mundo da trilogia de Pássaro e Serpente. E se você me perguntar, eu já de cara adianto que eu acho que tem que ler sim Pássaro e Serpente, porque a protagonista desse livro, ela aparece nos livros da primeira trilogia. Bom, aqui 6 meses se passaram e a jovem Sally fez os votos sagrados para se juntar aos Chacers, que são uma equipe paramilitar, alguma coisa nesse sentido, que fazem caça às bruxas. Em Pássaro e Serpente, a gente teve o casamento de uma bruxa e um caçador de bruxa, né? Ele não sabia que ela era bruxa. O primeiro livro é o melhor de todos, eu gostei demais, me diverti muito. Bom, a Sally, então, vai entrar nesse grupo e ela tá ali junto com o noivo dela, que é o Jean-Luc, que é capitão dos Chacers. E ela tá determinada a encontrar o seu lugar nesse mundo, né, e nessa nova função, principalmente porque ela se sente responsável pela morte da irmã dela. Ela acha que ela não teve condição de salvar a irmã dela e ela acredita que ela precisa devotar a vida a salvar outras pessoas. Mas uma trilha de corpos com 2 furos no pescoço começa a incomodar aí a vida nesse lugar. Mas a gente sabe que ela vai acabar se encontrando com esse vampiro que está rondando esse lugar. Então a gente tem uma ampliação do universo que antes tinha bruxas, mas a gente já ouviu falar dos vampiros na trilogia anterior. E agora parece que ele vai se fazer presente.
Então, eu acho que vale a pena sim ler primeiro a trilogia, porque tanto a Sally quanto o Jean-Luc aparecem lá. Eu quero ver o que vai acontecer, porque eu terminei meio com rancinho desses dois. Um livro que eu já falei diversas vezes dele por aqui, seja no vídeo de lançamentos, que eram promessas de lançamentos para 2024, então fiz 2 vídeos com livros que eu gostaria de ver lançados e que eu gostaria de ler. Depois eu trouxe ele num vídeo de lançamentos, aí adiaram o lançamento, depois falei dele de novo, que é Quando as Mulheres Eram Dragoas, da Kelly Van Hill, que é uma autora que... Eu li um livro dela, que é A Garota que Bebeu a Lua, e eu gostei tanto da escrita da autora, que eu quero muito fazer a leitura desse aqui também. A Menina que Bebeu a Lua é uma história infanto-juvenil, mas assim, que dá para ler tranquilamente, porque ela vem cheia ali de discussões interessantes. Quando as Mulheres Eram Dragoas é um livro adulto. Aqui a gente tem uma história em que um grupo de mulheres, sem ninguém saber o motivo, largaram suas famílias, seus filhos, seus maridos e se transformaram em dragoas e foram embora. Então a gente tem 2 histórias, talvez, passando ali ao mesmo tempo. Então, dessas mulheres que viraram dragoas e também de uma família que vai ter os seus problemas ali relativos a uma mulher que está grávida, uma cunhada que cometeu um crime e que talvez se interrelacionem aí. Então, é uma história que eu gostaria muito de ler, mas que ainda não está na estante. Esse aqui é certeza. Sacramentadora, o 3º livro da série Os Relatos da Guerra das Tempestades, do Brandon Sanderson. É um livro que está vindo aí. Ele já era para ter sido lançado, houve um atraso, mas que a gente achou até que funcionou. Porque estamos lendo O Caminho dos Reis lá no Fantasticai. Eu já li tanto Caminhos quanto Palavras, mas estou fazendo uma releitura. Tem muita gente que está lendo pela primeira vez. E tá sensacional, porque eu tô descobrindo coisas, né? Uma frasezinha, uma palavrazinha que eu já tô vendo que tem reflexo aí no 3º livro. Então tá bem bacana de fazer essa releitura. Se você tem interesse de ler os livros do Sanderson, é só procurar a gente lá no Fantasticai, que a gente já leu Trez, a gente já leu O Mago Frugal, agora com O Caminho dos Reis. Mas eu vou ler Sacramentadoras, separada do grupo, porque eles devem ainda ler Caminhos, Warbreaker, se vier, Palavras, até chegar em Sacramentadora. E depois eu releio, porque Brandon é bom demais a gente voltar para esse mundo. E daí que tem 1.300 páginas, isso vai super rápido. Então, Sacramentadora é uma história que eu pretendo muito ler ainda em 2024. Uma Alma pela Metade é um outro livro que já está lançado, ele já está disponível. Então aqui a gente tem um livro de fantasia, meio romance de época. Nós temos a protagonista, que é a Theodora. Ela sofreu uma maldição por um feérico quando ela era mais jovem. Eu nunca senti medo nem constrangimento. E por conta dessa falta de filtro, ela fica muito preocupada em acabar se envolvendo num grande escândalo, justamente porque, né, ela perdeu medo dessas coisas. Bom, mas a prima dela vai pedir para que ela ajude na sua temporada lá em Londres, a fim de ter um casamento ideal. E a prima dela sabe que ela precisa ser discreta, contida, uma dama perfeita. Ela ainda por cima vai conhecer o Elias, que é um mago da corte inglesa, mais conhecido como Lorde Feiticeiro. Ele toma conhecimento da situação da Theodora, e promete ajudá-la. E aí vem um problema, porque ele é um homem extremamente odiado ali na sociedade. Então a própria associação com ele acaba sendo um constrangimento que a Theodora tem na sociedade. Mas quanto mais tempo ela passa com ele, mais tempo ela vai se encantando, e aí as coisas vão complicando. É o primeiro livro de uma trilogia. E o último livro que eu coloquei na lista é A Maldição de Prata, da Alexandra Bracken. Aqui nós temos um livro com uma pegadinha de Rei Arthur. Então a protagonista é a Tamsin, ela não tem magia, nunca quis fazer parte então desse submundo de magia, que é repleto de feiticeiros e esvaziadores, que são pessoas que passam a vida em busca de relíquias poderosas. O pai adotivo dela era um desses esvaziadores, mas ele desapareceu. E aí ela e o irmão acabam adotando essa profissão porque eles não têm muito mais o que fazer. 7 anos se passam, os irmãos continuam sobrevivendo ali desses pequenos trabalhos, até que vem o rumor que o pai adotivo dela tinha encontrado um anel que pertenceria ao rei Arthur. E as feiticeiras anciãs mais poderosas do mundo lançam uma competição para ver quem que vai trazer esse anel.
ela vai acabar entrando na competição, vai juntar forças com o arqui-inimigo dela, que é o Emrys, que é um homem que ela não gosta de jeito nenhum, porque ele é tudo o que ela não é. Ele é rico, ele é poderoso, mas ela vai acabar se juntando a ele, e aí eles vão mergulhar numa aventura repleta de magia sombria, amor, vingança, e vão buscar Avalon. Eu adoro qualquer coisa que vá remeter a Rei Arthur. Já li muitas histórias que são recontos. Esse aqui é só uma pontadazinha, né? Só a questão do anel, de Avalon. Mas eu quero muito fazer a leitura. Ele tá em pré-venda, ele tá prometido para outubro. Vem com um mapa muito bonito. Acho que ele vem com card também. Dei uma olhada lá, quem sabe vale a pena. Bom, foram esses os livros que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenham gostado e bora conversar. Tem algum livro que você ainda não tem e gostaria muito de ler? Bora conversar um pouquinho, trocar figurinha em relação às nossas expectativas. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link, eu ganho uma comissão e me ajuda muito. E que tem cupom de desconto tanto para o site da Editora Trama, da Nova Fronteira e também da Livraria Leitura. Todas as informações aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Vou falar um pouquinho de Bienal. Até mais!